Roberto Dalton vai nos fazer o restante do simpósio. Qual é a sua parte dele? Porque eu falando sobre ele sentar até em cima. É sobre a família? Ah, mas isso eu sei que é sobre a família. Faz 10 anos. Talvez se não tivesse, ia sofrer. Agora eu vou falar a arte, propriamente dita. Gente, boa tarde. Boa tarde. A família e a evolução e suas concepções na sensibilidade de cada um que compõe a família. Primeiramente, eu fico na pergunta: o que seria família? Um de cada vez. Alguém poderia me dizer o que seria família? Oi? Várias pessoas reunidas lá no boteco, na rua, no centro espírita ou dentro de casa? Oi? Lá no boteco, a família dos bebês. Também, gostei. Mas a concepção de família são vários membros reunidos no mesmo espaço, sobretudo dentro do lar. E nós conhecemos papai, mamãe, filhinhos. Vocês concordam? Isso é a família consanguínea. O que seria a família consanguínea? Praticamente todo mundo vai no céu. Não é verdade? O que eu pensei em fazer? Pensei em fazer uma função da família, ou as funções da família, numa visão sociológica. O que seria uma visão sociológica? É usar a sociologia, a ciência que estuda a sociedade. Tudo bem? Veja só, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 concepções. Primeira, função biológica. É a família que nasce na função, ou tem a função, da procriação dos filhos para a manutenção da espécie. Isso dentro da sociedade. Tudo bem? Função de socialização. Tarefa de transformar esse ser biológico que tem a capacidade de reagir, aprender e crescer num membro socializado e participando da sociedade. Eu faço meus filhinhos, tenho a minha casinha, ele tem que se manter na sociedade, concorda? Mais à frente eu tenho a função econômica da família. Regula o direito da propriedade e herança e, ao mesmo tempo, fornece os elementos de sustentação econômico das sociedades. Tudo bem? Toda família produz riqueza, produz trabalho. Primeiro eu nasço no sentido biológico, a coisa, e vou caminhando. Vocês estão entendendo? Muito bem. Qualquer dúvida, grita aí que a gente joga tudo no chão e parte. Tá bom? Função cultural. Embora não seja exclusivamente da família, a transmissão de cultura encontra nela uma das mais fortes aliadas na perceptuação da herança cultural do antepassados. O que seria isso, Roberto? Nós vamos falar de arte? A arte é uma concepção de família. Porque nós só pensamos que alguém trouxe, não é? Não é uma herança cultural? Sim ou não? Sim. Dentro da sociologia, hein? Eu não estou falando de espiritismo. Depois eu vou falar. Muito bem. E a função psicológica da coisa? A família é a base na qual se cria a nossa natureza como pessoa. E, além disso, desempenha o papel de satisfazer as necessidades psicológicas básicas do indivíduo. Sabe aquela história do carinho que a mãe tem com o filho, a esposa? É isso aí. Estão me entendendo? Tudo bem? E a função que eu gosto de falar, todo lugar que eu vou, é a função espiritual, que tem a ver com a doutrina espírita, que é um dos ramos da espiritualidade, né? Porque tem os espiritualistas aí também, não é?
Mas o que seria essa família, ou essa concepção de família dentro da doutrina? É a concepção da educação do espírito, a formação dos valores regenerativos, a oportunidade evolutiva, o desenvolvimento da afetividade, do amor para atingir a dimensão da família universal. Tudo bem? Começamos com o básico, que é a parte, e fomos para o todo. A família que eu disse para vocês é aquela que nós temos lá em casa: papai, a mamãe e os sininhos. A doutrina espírita nos traz uma realidade que a família é muito mais que isso. Vocês concordam? Porque a família é universal. Lanço um livro hoje que fala sobre a adoção. O que dizer dessas crianças que são adotadas? Não tem o sangue, mas fazem parte daquela família. Vocês concordam? É a família. E isso que nós chamamos de família espiritual. E aquela família que eu tenho dentro do centro? Começamos o simpósio falando de 3 famílias, não foi? E a última ficou qual? Ficou com a família Frei Carmelo de Aguiar. A primeira qual foi? A família de Jesus. E a segunda? A nossa família lá em casa. E a terceira família Frei Carmelo de Aguiar. E a família da nossa empresa? Não é? E a família do nosso bairro? Veja que concepção interessante de família. Família não é só aquele que está do nosso lado. Até porque a gente não aguenta ele, né? Interessante, né? Mas estão lá. Muito bem. As funções de família são determinantes na manutenção da civilização. Mas dentro da observação espírita, esses papéis se estendem para a sociedade espiritual. Pois vemos que o espírito participa, na verdade, de uma cosmosociedade espiritual na condição de cidadão do universo, que exercita na Terra o aprendizado dessas funções. E a família consanguínea se lhe apresenta como a oportunidade primeira de exercer o que a senhora me disse sobre o filme, exercer o amor para com o próximo e para com os seus. Lei áurea que regula as relações espirituais superiores. O Espiritismo oferece ao homem um programa de desenvolvimento que pretende enfocá-lo em suas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E dentro desse programa são definidos como objetivos as seguintes questões: a integração contigo mesmo, a integração com o próximo e a integração com isso, gente, isso mesmo, com Deus. Que interessante, eu gosto que vocês participem. A integração com Deus. De repente, eu tenho aquela concepção de arte, não aquela arte que nossos filhos fazem em casa, não é? Que nós também já fizemos. Mas aquela arte simples e errônea, pequena. E não conhecemos e não damos abertura para uma mensagem maior, que é a mensagem do plano espiritual, que é a arte em comunhão com Deus. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Qual seria uma arte que hoje muda a nossa vida, nos leva a outros patamares, criada pelo homem, no bom sentido, mas em comunhão com Deus? Está dentro da nossa doutrina, inclusive. A psicografia. Qual é o nome da senhora? Luísa. Oi! Luísa. Prazer, dona Luísa. Olha que coração a senhora é, viu? Não, mulher. Tô brincando. Olha, a psicografia. E aí nós temos o que para nos trazer essa realidade? É o livro 12. Não é uma arte.
Vocês não falaram de literatura? Vocês não falaram do escritor que se dispõe a desenvolver uma arte? Ó, temos Zé Saramago, temos Machado de Assis, Monteiro Lobato, dentro da escrita, né? E tantos outros. Por que não Allan Kardec, um grande artista? Oi? Por que não Emmanuel? Exatamente, por que não André Luiz? Não é uma arte? Então eu quero falar sobre a arte da mediunidade e a arte que está na vida de todos nós. E isso, muitas vezes, acontece aonde? Essa arte é na família. Aquela concepção bacana que o Paulo trouxe pra gente. Aquela criança que de repente tem concepções, tem tendências para determinada arte e de repente a gente se fecha. Não seria uma mediunidade? Talvez esteja ali e precisa ser trabalhada? Será que os católicos não desenvolvem mediunidade? Gente deles, não desenvolve, né? Existem vários tipos de mediunidade, minha senhora. Primeiro é a mediunidade da intuição. Classificação do livro dos médiuns. Então, será que eles não foram intuídos? Chico Xavier, talvez o nosso maior representante, e tem que ser o nosso maior representante, não pelo endeusamento, mas pela simplicidade do homem que foi, nos traz essa realidade do pinga-fogo. Quem assistiu o filme certamente verá que ele falou isso. E essa mediunidade eu vou chamar de uma grande luz. Uma luz que vem abrir as mentes da humanidade e, sobretudo, transformar a nossa vida, assim como Roberto transformou a vida do filho numa beleza, numa arte. Talvez no momento que você esteja passando não seja tão arte assim, mas temos que encontrar lá alguma arte. E nesse sentido, eu trouxe aqui, não sei se vai funcionar, poderia trazer uma música para simbolizar essa luz. Vocês cantam comigo? Vamos. A última vez que eu fiz isso, o pessoal saiu correndo. Mas eu acho que isso não vai acontecer aqui. Então, diante disso, eu sempre falo para mim. Eu falo assim, gente, vocês não cantam no banheiro? Vocês não cantam no banheiro? Não, é como se fosse cantando no banheiro. Isso, obrigado. Gente, esse aqui é o meu mentor. Esse é o meu mentor espiritual. Obrigado. Ele parece um humano, né? Me dê tua mão, cura comigo.
vida com Jesus. E nos trouxe no momento da terra um exemplo de arte, uma arte de vida, e que todos nós podemos ser igual a Ele, porque Ele já falou: vós sois deuses, basta aprender a trabalhar com a luz que cada um de nós temos. Todos nós, segundo o Evangelho, nascemos simples e ignorantes, não é verdade? Nesse sentido, nós temos a ideia do que o Paulo nos trouxe, o nosso irmão anteriormente, da imortalidade, não do eterno, mas da imortalidade. Nesse sentido, eu tenho um campo para quê? Para aprender. Vocês concordam? Para evoluir. Moralmente, intelectualmente, enfim, evoluir. E o que dizer da arte no tempo e no espaço? Evidentemente que a arte que vai nos fazer melhores não é uma arte pejorativa, é uma arte sublime, porque em nosso lar, para quem leu o livro, quem teve a oportunidade de assistir ao filme e que teve a oportunidade de assistir a palestra do nosso irmão Amaury, vai perceber que temos lá no plano espiritual um departamento do quê? Oi? Das artes. Então quer dizer, essa arte é sublime, vocês concordam? Tom Jobim, vocês conhecem? Já ouviram falar? Talvez o maior cantor do Brasil, né? Ai, eu acho um Roberto Carlos. E o rapaz que cantou aqui é o Toninho Salvador. Eu gosto mais dele. Porque cantor francês, né? De gravou. Nossa, cara, que bonito. Tá toda bonita aqui a história, hein? Gente! Nossa, a mulher tá bom lá as coisas, né? Mas vai encher de gente agora, vocês vão ver. Eu não gosto de coisa assim, né? Então ele lançou uma música que é mais ou menos assim. Eu não vou cantar, tá? Vocês vão sair correndo. Mas o nome da música é Águas de Março. Já falou? Muito bem. Ele fez essa música, como todo romântico, ele fez apaixonado, né? E ele fez um dia de chuva, essa música. E se vocês pegarem a chuva, não a chuva temporal, né, que vai matar todos nós, mas aquela chuva tem uma que fica assim, é até meio romântico, né, nesse estilo, tá até doendo. E a música do Foi? Até cansativo. Mas veja a sensibilidade de Tom Jobim ao produzir a sua música. Ele faz essa sequência no piano. Inclusive com as palavras. O fim do caminho. Isso é divino? Será que não teve nenhuma expressão? Será que não teve nenhum processo de mediunidade? E tantos outros que a gente pode citar, mas não vamos nos ater a esse fato. Então vamos dar um pequeno exemplo para termos uma noção. Gente, está claro até aqui? Sim, claro. Bom, se não conseguir passar, eu já tenho um mentor. Em todo lugar a gente tem uma chefe. Que tá aí. Conclusão. Estou bem assessorado aqui. Qualquer dúvida. E atrás está o outro chefe. Tem a chefe lá em casa. A prática do Espiritismo é decorrente do seu estudo. Nele vemos esclarecimentos dos problemas centrais da existência e os valores reais da vida e os motivos pelos quais muitas vezes sofremos. E podemos libertar do sofrimento. O que dizer do sofrimento? Aquela arte sofrida que muitas vezes se desenvolve lá dentro de casa e a gente não dá abertura para um estudo mais sistematizado. Vocês já perceberam que a mediunidade ela não tem lugar para acontecer?
Não é verdade? E o que fazer com aquele ente querido que tem esse dom, mas não trabalha? Nossa, esse menino começa a produzir do nada poesia. Aí ele vem pra arte, então ele começa a pintar uns quadros que eu não sei. E de repente ele se frustra, sei lá, aí entra na depressão. E o interessante, para sair da depressão, lá vem a terapia, vamos fazer a arte. O que será tudo isso? Nós já paramos para pensar sobre isso? Nem um pouco. Ah, mas ele é um espírita, ele não vai fazer nada. 13 anos de idade, eu comecei a escrever poesia. Inclusive tem um livro lá na frente que é poesia. Eu não conhecia nada de poesia. Porque eu não sei se vocês sabem, para a gente fazer poesia, a gente tem uma regrinha, né? Não é qualquer coisinha e põe poesia, né, Maurício? Tem uma regrinha, que é a questão da combinação das palavras, do ritmo, do som, sonoridade. Entende? Isso a gente. Oi? E que isso é a tal da decadência, não, da cadência, né? Da cadência das palavras. Muito bom, senhora, gostei. E a gente passa essas informações para a criança lá na escola, né? Olha, eu não sabia, eu comecei a escrever, poesia, a guardar tudo lá, né? Aí minha mãe vendo isso começou a trabalhar, né? Claro, vamos incentivar o menino e tal. Por quê? Porque a gente não pode deixar morrer. Né? Porque da mesma forma que vem por bem, pode vir por mal essa arte, né? Então nós temos que fazer o quê? Canalizá-las. Vocês concordam? E a sensibilidade, ela começa a florar. Fulano tal tem dom para isso, fulano tal ele consegue falar bem em público, por exemplo. Olha, dom. Não tem que trabalhar. Porque senão ele vai ser daquele bandidão que tem o dom da palavra e seduz a criançada e leva para o lado do mal. É arte também, né? Arte errada. São outras concepções de arte, não é? E aí desenvolvi, de repente a gente caiu. Eu tenho um tio em particular, vou botar um caso. Eu tenho mais um. Eu tenho um tio que é muito sensível. Inclusive o nome é Fernando Mendes Barros, irmão da minha mãe. E esse meu tio, desde criança, ele tinha inúmeras faculdades mediúnicas, mas ele não recebeu. A minha avó, católica, eu já fui várias vezes na missa com ela. Eu adoro ir na missa com ela. E eu não acredito, né? Muito bem. Esse homem foi crescendo por estas mediunidades e não trabalhou. De repente, ele resolve casar. Essas habilidades mediúnicas afloram dentro do lar, mas o casamento não dá certo. Esse homem entra na depressão. E de repente, como do nada, para a gente nada é nada, tudo tem em tudo, ele começa a pincelar, começa a desenhar. Só que o interessante é que ele fazia tudo preto. Tudo preto. Todo desenho dele era preto. Aí a minha mãe, né, como gosta de controlar a vida de todo mundo. A minha vida, eu vou falar que é uma bebê da minha. Então ela disse assim: Nando, por que você só pinta preto? Que rabisco? Minha mãe, né? A gente não entende arte, fala isso, né? Que rabisco é esse? Não, é que você não trabalha, eu não sei trabalhar com as cores. Eu não sei trabalhar com as cores. Muito bem.
No belo dia ele estava arrumando a sua. Aí minha mãe, como ela gosta de se meter na vida de todo mundo, eu falei, né? Nossa, que repetitivo. Ela gosta mesmo, né? Ela foi lá e montou um ateliê para ele. Pra ele, ó, tá aqui o seu ateliê para você pintar. Aí no belo dia ela gosta de mais na casa da minha avó do que da minha. Então ela vai lá na casa da minha avó e já fica. Aí ela foi lá no ateliê do meu tio e ele estava limpando os pincéis. Aí, como vocês sabem, tem um pincel, você limpa e põe a tinta no espaçozinho. No caso, ele usou uma folha para pôr. Aí no belo dia nesse dia ele pegou essa folha e virou em cima de um outro papel. Quando ele virou no outro papel, apareceu a figura de Jesus. Apareceu a figura de Jesus. Depois desse dia, esse meu tio começou a desenhar, a pintar, tudo colorido. Inclusive a minha casa tem 4 dele, ele já fez exposição em todo lugar. Porque a família ajuda, né? A minha mãe também comprou. Tá um livro, né? Eu lancei o livro. Você leu o livro, pelo menos alguém leu. Né? Falei pra ela, então eu te dou o livro, precisa comprar. A família tem que colaborar. Então, você vê. Muito bem, apareceu a figura de Jesus. Quando meu pai tinha 56 anos, a gente montar um caso aqui, tá? Mas o meu pai, ele tinha uma doença chamada os rins não funcionavam. Então, a gente era renal crônico. Então, ele tinha que fazer o quê? Quando o rins não funciona? Hemodiálise. Por quê? Por que ele precisa fazer isso? Para circular o quê? O quê? Sangue. Muito bem. Ele fazia na licença portuguesa. Como meu pai sensível, aflorado, mas nunca trabalhou, a depressão o pegou. E ele veio a desencarnar. Nessa época, eu sou mais sério, eu não fui desertado ainda, eu acho. Eu sou mais sério na casa, então eu corri atrás de tudo. Aí ele falou, tudo bem. Nessa noite, quando nós enterramos o pai, minha mãe não quis ir para minha casa. Nós fomos para a casa da minha avó. Chegaram na casa da minha avó, que é uma casa pequena, fomos todos dormir no chão. Né? No colchão, né? Claro. Então pôs o colchão, vamos todo mundo dormir lá. Eu estava tão exausto de todo o trabalho, que no momento que eu fechei os meus olhos, eu tive o meu primeiro contato com a mediunidade. Inúmeros irmãos vieram me visitar naquela noite, querendo o quê? Ajuda. Eu, evidentemente, não estava em condição de ajudar ninguém. Aliás, precisava de uma ajuda, né? Eles foram atrás de ajuda. Então, ali, na sala da minha avó, aconteceram os primeiros trabalhos de mediunidade. E esse meu tio, que eu acabei de falar para vocês, vinha com o santinho. Dentro da fé dele vinha com o santinho. Veja que todo artista, todo espírito que tem tendência para a arte, ele é extremamente sensível. E olha a sensibilidade desse homem naquele momento. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos
compreender melhor o nosso espírito, dar mais qualidade de vida a ele e transformar que a nossa vida seja de fato uma arte, não um rabisco. Porque essas sensibilidades certamente acontecem porque temos um caso muito importante na doutrina espírita, que é a questão da reencarnação, das vidas sucessivas, que o nosso amigo Paulo falou. Porque quando eu tenho determinada aptidão para determinada arte, será que eu aprendi naquela vida? Ou será que é bagagem de outras vidas? Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermédio entre as pessoas e regiões distintas. E assim como existe agente da variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiros e especialidades múltiplas para a vida espiritual. Será que os artistas que nós conhecemos não fazem parte disso? Informamos hoje de que a morte física não expressa sublimação. Não podemos assim admitir que o desenvolvimento das faculdades psíquicas construa só por si credencial de superioridade. Daí o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal e a condição primária do êxito de qualquer tarefa de intercâmbio. É preciso estudar, é preciso disciplinar, seja lá qual for a sua arte ou a sua tendência. Às vezes a gente não dá muito, a gente às vezes trabalha na própria casa espírita, não dá valor a essa arte que eu chamo de mediunidade e não trabalha. Ou ele não trabalha e chega num ambiente espírita e já quer dar passo. Eu já quero doutrinar. E nós sabemos que não pode. Porque são sempre os mesmos a fazerem parte de processos de obsessão dentro da casa espírita. Vocês sabem por quê? Porque para ser um doutrinador, eu vou chamar de esclarecedor, orientador, porque ninguém doutrina ninguém. Eu preciso de disciplina. Eu não posso ir num dia e no outro passar, hoje muito legal. Hoje está aquela chuva da telha e o meu time vai jogar. E os espíritos que lá estão precisando de vocês? Porque ele precisa, né? A parte material tá. Para arrumar sua vida. E aí? Pode ver, todo centro espírita tem uma mesma equipe de doutrinadores, orientadores, há mais de 20 anos, há mais de 10 anos. Não porque o grupinho formou, porque a espiritualidade formou. A espiritualidade incumbe cada um de nós para qualquer trabalho, desde que queiramos. E façamos com amor e com disciplina. Gente, está claro até aqui? Não? Gente, não dorme não, tá? Obrigado. Estou preocupado. Estudando o processo de reencarnação e aquisição do conhecimento e das experiências sociais, emocionais, intelectuais, econômicas e artísticas. Quero falar um pouquinho sobre isso. Tem algumas provas científicas de algumas artes ou de algumas aptidões de artes. A reencarnação, antes de ver a mera questão doutrinária, assenta seu fundamento na palavra de Jesus e na própria Bíblia, sem falar na comprovação do fenômeno reencarnatório pela pesquisa científica, hoje de amplo domínio social e público. O parapsicológico indiano Ramdran Bergin pesquisou mais de 1.200
casos de pessoas que têm nítidas lembranças de que foram em vidas anteriores, ou seja, desde o local onde tinham vivido no passado até nomes de presentes, passando pelos próprios nomes, apelidos e fatos acontecidos com eles. Esses dados foram devidamente checados por Benegir, comprovando a reencarnação, embora tenha ele admitido que seja possível alguém se recordar de outras vidas através de uma memória extracerebral. E a ciência diz que quando a gente volta ao passado, nós temos uma memória extracerebral. O que é extra? Extra. É uma coisa a mais, vocês concordam? Então, será que ele tem mais um cérebro? Não. Né? Mais inteligência. Então, será essa coisa? Né? Mais capacidade? Será isso? Não seria essas lembranças encarnatórias? Gravadas no nosso baú? Não o baú do Raul, Raulzinho que cantou. O baú das nossas vidas, né? Vamos lá. Ina, uma menina com 3 anos de idade, afirmava ter visto o menino Iniki Rei que morrera aos 11 anos. Quando levada à casa em que morava, noutra vida, a menina ficou muito contente ao reconhecer a irmã e manifestou aversão ao irmão com quem brigava pouco antes de morrer. Isso foi um caso que aconteceu e ele. Outro caso, o morto e o reencarnado moram a distância de 75 km. Najib fora assassinado com outra apunhalada. O menino, Denasli, nasceu com a marca do ferimento da punhalada recebida em outra reencarnação. Ele também reconheceu o caso e parentes da vida anterior. Eu vou falar da arte, tá? Fiquem tranquilos. Não é a sessão paranormal, não. Fiquem tranquilos. Uma arte. Eu vou dizer agora uma arte. Uma criança de apenas 6 anos de idade, o nome dessa criança, Akirit, fazia discursos complexos sobre medicina, biologia, cirurgia e debatia com métodos qualquer tipo de tema ligado à ciência médica. Uma arte aí? Muito bem. Aos 7 tornou-se cirurgião mais jovem do mundo. Quando a família de uma menina de sua aldeia solicitou ajuda para realizar uma cirurgia. A menina de 8 anos havia sofrido um acidente e queimado os dedos, que acabaram colocando uns aos outros. A Kirit, que perdoou-se da menina realizando uma cirurgia bem sucedida. Um outro caso é rapidinho. Uma criança de 11 anos, em 2004, convidado pelo governo da Índia para estudar na Universidade de Punjab. Hoje ele é estudante universitário em zoologia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O seu sonho é encontrar a cura definitiva para o tratamento do câncer e tratar gratuitamente os milhares de doentes da Índia, segundo sua declaração no programa apresentado por Praj, um dos mais famosos dos Estados Unidos. Assisti a outra coisa. Uma criança de 5 anos de idade e Yuli começa uma forma de prodígio a tocar piano. Maravilhosamente bem. O que dizer dessas faculdades, dessas artes? Talvez venha um pouco de encontro, porque nós aprendemos até com as artes nas duas explorações anteriores, mas que nos traz uma outra realidade, uma realidade da arte, da vida, a arte de Deus, o maior artista que eu acho que nós podemos conhecer. Não é verdade?
E, de repente, na vida, eu tive a sensação de conhecer uma mediunidade muito bacana que eu trouxe aqui para vocês. Eu acho que vai ajudar um pouquinho a gente a entender uma arte, que eu acho que é uma arte que talvez o Paulo pensou inicialmente em falar, talvez vem de pouco, que é a questão da arte do servir, do amar, mas você falou no né? Da tolerância, não foi? Então eu gosto de uma música para simbolizar um pouquinho a gente. Se vocês puderem, vocês cantam. A minha voz está acabando. Eu dou uma pessoa que talvez a gente não conheça muito, tá? É uma oração. Da arte na família. Oi? Sentindo. Orando. Vamos pegar tudo que nós aprendemos. Desde a explanação do Amauri, a ideia do Paulo e a ideia do Porque antes de ser qualquer artista, eu tenho que nascer onde? Uma família. Então é lá que a gente vai ver se o bombeiro tem tendência para o bem ou para o mal, né? Se ele vai ser um bom político, né?
vai ser um bom artista. Então a gente, a arte se dá na sensibilização do espírito e na transformação material dos seus ideais. Esses ideais que não são só dele, mas sim de uma espiritualidade, de um plano maior, para o bem comum, que é o amor ao próximo. Temos que usar a arte, não a arte que os alemães usaram na Segunda Guerra Mundial, no momento que prejudicou o outro, como nos mostrou a vida dela, mas a arte que nós podemos completar, ajudar o outro, não só a gente. O que devemos fazer diante de um ser familiar com tendências para a arte? De preferência, animar. Animar, o que mais? Incentivar, maravilha. O que mais? Dar a possibilidade dele desenvolver essa arte. Seja ela qual for. Eu quero tocar violão. Bora lá. Eu que bom, ele vai dar. O Roberto não tem dinheiro, tudo isso é caro. Gente, vocês já ouviram falar daquela história assim? Quando a gente quer, a gente consegue? Tem muita coisa gratuita aí. Tem. Essa arte é inspiração ou transpiração? Inspiração e 90 Oi? de transpiração. 10 de inspiração e 90 de transpiração. Nossa, a senhora falou agora sobre um poeta chamado Cabral de Melo Neto, não é? A senhora citou ele agora, né? Muito bem, exatamente. Para o João Cabral de Melo Neto, a arte é transpiração, trabalho. Se nós olhar no prisma da doutrina, gente, a gente vai evoluir como? Vai segundo as suas obras? Não é? É trabalhando. Isso não quer dizer que a inspiração vai estar fora. Não, tá? Não tem inspiração. Não é? No meu livro eu falo um pouquinho sobre essa história da inspiração, da arte e a transpiração. Bem no finalzinho do livro, quem comprou vai ver no finalzinho, eu vou falar sobre esse escritor que a senhora acabou de mencionar. Muito bem. O Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda inexplorado. É quando o artista produzir o mundo espírita com convicção, encontrará nessa fonte as mais sublimes inspirações. Vocês já ouviram falar de um cantor que compôs uma sinfonia surdo? Quem foi? Beethoven. Será que ele não teve inspiração? Claro, a gente não vai conseguir fazer no texto, né? Mas, de qualquer forma, temos que dar abertura para que as coisas aconteçam. Gente, eu vou fechar apenas com uma pequena música e eu já libero vocês, tudo bem? Quer dizer, não trouxe a música. Vejam o papelão do expositor, espiritual que tem, só consegue chegar quem usa óculos. Veja a preparação do projeto, da palestra, que ele não fez. Não, você parou. Não, ele fez sim, gente. Não fique nervosa. Eu estou. Algum espírito escolar. Eu tenho aqui, é um assessor. Eu tenho um assessor aqui. Olha, um aumentor. Você aqui é ator, você está o dia inteiro aqui. É verdade. De qualquer forma, valeu. Quem já tem cadeira. Vocês cantam comigo? Essa música acho que vocês conhecem. Conhecem? Vamos cantar lá, vamos lá. Que muita gente boa coisa
significativamente vive, não é? Que aprende. Uma vida que a gente aprende a fazer arte. E a vida é uma grande arte. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol. Venho comigo as lembranças do que eu era, para cantar na terra longe de tudo tão bom. A estrada eterna na boleia de caminhão. Era assim, com a roupa encharcada, alma repleta de chão. Todo artista tem de ir aonde o corpo está. Se foi assim, assim será. Cantando me desfaço e não me canso de viver, nem de amar. E é nesse sentido, eu quero convidá-los a os vales da vida divulgar a doutrina. A doutrina é uma arte pouca conhecida. Estamos com 150 anos, completando esse ano, dos livros médicos, e precisamos divulgar. É essa arte que consola, esclarece, orienta inúmeros irmãos que nos chegam às espíritas, ou na rua, no trabalho, ônibus, seja lá onde for. É nos bares da vida que eu conto com todos vocês, eu também, na divulgação da doutrina. Então, gostaria de falar da arte nesse sentido, da divulgação da doutrina, que já alcançou patamares nunca antes imaginados. Mas é muito pouco. Nunca queiram seduzir o outro com os seus ideais e as suas concepções filosóficas, sociais, emocionais e espirituais. Mas lancem sempre que possível qualquer semente. No ônibus, leia um livro, esqueça qualquer lugar. Indique a casa que você vai, não tenha vergonha. Para aqueles que possivelmente tenham curiosidade, divulguem, façam e sejam co-produtores, co-artistas de vossas vidas para uma glória no céu. Um grande beijo, quero agradecer a oportunidade e dizer que é sempre um prazer estar aqui, porque é uma casa muito apaixonante, acho que eu já deve ser repetitivo. Quero agradecer, por exemplo, quem adquiriu o nosso livro. Tudo que eu falei hoje, mesmo que pareça meio de encontro, que é nada por acaso, a gente mencionou lá no livro e veio de encontro. Nesse sentido, eu quero agradecer, estou de graça a casa, estou à disposição naquilo que eu puder fazer dentro do nosso tempo. De certa forma, eu agradeço a atenção de vocês por terem me ouvido, a paciência, ter cantado comigo, como se estivesse no chuveiro, né? E certamente nós vamos viver melhores, aprendendo cada vez mais em hábitos e receptivos para a grande arte da vida, que é a evolução do espírito